Olá, o programa de hoje faz uma homenagem a Antônio Maria, que nasceu no Recife no dia 17 de março de 1921. Ao se mudar para o Rio de Janeiro, tornou-se um dos mais importantes cronistas e compositores cariocas do século XX. Nossos convidados para falar sobre Antônio Maria são o pesquisador fonográfico e locutor, ator Renato Failante. Recebemos também o Cláudio Mendes, que está neste momento em Copacabana, fala com a gente sobre o espetáculo Maria, que é, na verdade, uma grande homenagem ao compositor pernambucano, carioca e brasileiro. Lembrando que o programa Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos os programas, eles também são exibidos na Rádio Universitária FM 99.9 MHz e na Rádio Universitária AM 820 kHz. Bom, Renato, o Antônio Maria era produtor, redator de rádio e de TV, jornalista, cronista, poeta, locutor esportivo, apresentador, enfim, uma gama de atuações em várias áreas, em várias linguagens. Antes de se tornar um profissional, né, um exímio profissional com projeção a partir do Rio de Janeiro, como foi a permanência, o que o Antônio Maria construiu aqui em Pernambuco? Em Pernambuco, ele foi locutor esportivo, locutor da Rádio Clube, fez auditório também, foi apresentador de auditório, onde ele contactava com as pessoas que vinham do sul do país, né? Naquela época, o rádio local, Rádio Clube de Pernambuco, era pioneiro, era da rede Tupi de televisão, dos diários associados. E ele era uma das figuras mais importantes desse rádio. Ele fez realmente tudo, era o homem dos 7 instrumentos, né? E o público gostava bastante dele, né? Ele era um homem cheio de humor, humorista, né? Tinha um humor muito dele, muito pessoal, né? Tinha muita personalidade. E Antônio Maria se comunicava como ninguém, né? Era uma figura exuberante. E esse talento é que o levou ao Rio de Janeiro através de Fernando Lobo, que é um pernambucano também, mas que já era conhecido no meio do rádio brasileiro, né? E daí ele não agradou muito no Rio, porque Antônio Maria era chegado a uns bordões na época do rádio. Ele criou alguns bordões que não satisfizeram muito, né? Não agradaram muito. E ele era avançado para a época, a verdade é essa. Esses bordões depois foram utilizados por tantos outros apresentadores, locutores de rádio, né? E usaram, inclusive, alguns bordões que ele criou. E Maria volta para o Recife, voltou meio chateado e tal. Depois de algum tempo, o seu amigo Fernando Lobo encontra mais oportunidade em que ele volte para o Rio de Janeiro. Depois de insistir bastante, Maria volta, né? E Maria era de uma família tradicional aqui do Recife, era um homem bem instalado, né? A família de usineiros. Vou passar a palavra para o Cláudio, depois a gente volta a falar contigo, certo, Renato? Cláudio, certo. E aí tem toda essa dramaturgia que resgata essa história tão cheia de controvérsias e tão bonita do Antônio Maria. Como foi a montagem desse espetáculo? Em que momento surge essa ideia e essa necessidade de se fazer essa homenagem ao compositor? Bom, primeiro deixa eu falar do meu orgulho, minha honra de estar diante do Renato e diante de vocês aí. As TVs e as rádios universitárias são de extrema importância e eu sempre fico muito feliz de poder estar junto, né, divulgando e falando sobre a nossa cultura. O Antônio Maria chega na minha vida, o Antônio Maria, compositor, chega através da minha mãe, que era uma apaixonada pela música pop brasileira, e me apresentou as coisas dele. Mas o Maria cronista eu não conhecia. Em 1996 eu fiz uma peça com Aderbal Freire Filho, que era uma peça chamada No Verão de 1996, que tinha um personagem que o Zé Maia fazia, que era um motorista, um segurança, que também dirigia o táxi, e que andava pelas ruas de Copacabana e era um apaixonado pelo Antônio Maria e citava trechos do Antônio Maria, sendo ele próprio, Aderbal, um apaixonado pelo Maria.
E aí eu falei, Aderbal, esses textos que você colocou na peça são do Antônio Maria? Ele falou, são, você não conhece as Crônicas do Maria? E me deu 2 livros, que eram os únicos que até então tinham sido publicados na época, livros póstumos, né? Porque ele não publicou nada em vida. E aí ele me deu esses 2 livros de crônica e a minha alma colou na do Maria. E aí eu fui selecionando as crônicas por assunto e criei uma dramaturgia que, na verdade, é 24 horas na vida do Maria. Ele chegando em casa às 6 horas da manhã, vindo da boate Vogue, já completamente bêbado, e aí ele chega em casa, dorme, acorda no dia seguinte tentando escrever para a rádio e para o jornal, que eles faziam tudo ao mesmo tempo, né? Ele escrevia para a televisão, para a rádio, né? Enfim, era um workaholic. E aí ele tenta escrever, não consegue achar nada que seja interessante, e aí volta nas memórias. E aí fala do carnaval no Recife, fala da infância da juventude na Lapa, né, quando veio para cá nos anos 40, com 19 anos. Então, depois de rememorar várias coisas, ele resolve então sair para comemorar o seu aniversário junto aos amigos e vai para o Sachas, que era a boate que, logo depois da Vogue, né, o pianista da boate Vogue, que era o Sacha, abriu uma boate chamada Sachas, que ele frequentava, e aí lá ele encontra com os amigos, Vinícius de Moraes, Di Cavalcante, Maísa, tudo isso pensado de crônicas dele, né? E aí, quando ele recebe a notícia da morte da Dolores Duran, ele fica muito triste, se despede dos amigos e volta para casa, e enquanto está caminhando ali no calçadão até chegar na Fernando Mendes, que foi a última residência dele, né, a rua onde ele morreu, em frente ao Le Rontoir, que foi o bar, né, o restaurante onde ele morreu, teve o último infarte, ele volta para casa e aí se despede do público e canta Manhã de Carnaval. Então, é um roteirinho que faz 24 horas na vida dele, que eu chamo de uma autobiografia musical, porque não tem uma palavra na peça que não seja do Maria. Foi tudo pensado de crônicas dele. Se há algum mérito de minha parte, é o mérito de ter unido, de alguma maneira, essas frases, esses trechos de crônicas, num depoimento, né, dele sobre a vida e sobre a obra, tudo isso costurado com algumas canções. Essa é a dramaturgia. A gente volta a falar contigo, Cláudio, ainda no programa, claro, né, tem muitas questões aí que eu gostaria de levantar, nem sei se o tempo do programa vai ser suficiente, claro que não, né, a gente precisaria de uma série, de um tempão, mas como a ideia foi fazer um ping-pong mesmo, volto para o Renato. Renato, ó saudade tão grande que eu sinto do Clube das Pais, do Vassouras, passistas traçando tesouras nas ruas repletas de lá. Batidas de bombos, são maracatus retardados, chegando à cidade cansados com seus estandartes no ar. Que adianta, se o Recife está longe e a saudade é tão grande que eu até me embaraço. Parece que eu vejo o Alfredo Cebola no passo, Haroldo Fatias, Colasso, Recife está perto de mim. Isso vem do Antônio Maria. E o Antônio Maria, ele sai do Recife, aí a pergunta é, ele sai completamente do Recife ou o Recife o acompanha? Não, o Recife nunca deixou Antônio Maria, sempre esteve com ele. Esses foram 3 poemas sobre o Recife, em homenagem ao Recife. Esse, Sou do Recife com orgulho e saudade, ou Saudade, saudade tão grande, saudade que eu sinto do Clube das Pais, do Vassouras, passistas fazendo tesouras nas ruas repletas de lá. Eu sei que Maria foi, sem dúvida nenhuma, o compositor que mais enalteceu o Recife, né? As suas pinceladas foram importantes para todas as gerações reconhecerem a importância do Recife, não só na vida de Antônio Maria, mas a importância do Recife na vida cultural brasileira. Muito bem, Renato. A gente, inclusive, tem outros nomes para essas músicas, né? Frevo número 1, Frevo número 2, Frevo número 3, né? Parece-me que é assim também que ele deu nome a essas músicas, ou seja, é o frevo que o acompanha o tempo todo. Nelson Ferreira toca aquela introdução. Nelson Ferreira era o papa da música aqui no Recife, e tinha convivido com ele, e ele pede que Nelson tocasse uma daquelas introduções que ele fazia para tudo que era frevo que ele produzia. Cláudio, no espetáculo, a direção é da Maria Clara Vale, né? E tem, aliás, o violoncelo ele fica com a Maria Clara Vale. E aí
embora seja um monólogo, mas a presença dela acaba dando uma dimensão muito mais ampla ao conceito de monólogo, né? O diretor, a diretora também está ali, né? O Maria também está ali, e você me parece que não tenta imitar, você não busca mimetizar o Maria, você simplesmente passa para a gente, é um mediador, né? Você é um mediador daquilo que havia sido pensado e escrito por Maria. Queria que falasse um pouquinho mais especificamente sobre essa junção de elementos que incorporam essa dramaturgia. Eu vou te pedir licença para te fazer uma correção. A Maria Clara Vale é realmente a nossa violoncelista, mas ela não é a diretora do espetáculo. A diretora do espetáculo é a Inezinha Viana, que é da companhia Mondé. A Maria Clara, ela veio por indicação da Inês, e assim, quando eu pensei originalmente o espetáculo, eu não pensei em fazer um musical, e ele nem é um musical, embora Antônio Maria tenha canções lindas, mas a minha ideia era ressaltar justamente a poesia do Maria nas músicas, a poética do Maria, embora ele também tenha composto canções belíssimas, tem canções lindas dele, como o Frevo número 1 do Recife, por exemplo, que é letra e música dele, são músicas incríveis que ele tem. Mas a minha ideia era originalmente cantarolar essas canções, sem necessariamente ser um musical. Mas tanto a Inês quanto o Ricardo Góes, que era o diretor do espetáculo, acharam que seria bonito se a gente tivesse um violoncelo, porque o violoncelo é o instrumento que tem a maior proximidade com a voz humana, é um instrumento mais parecido com a voz humana. E eles acharam, então, que seria bonito. E o Ricardo Góes fez um arranjo para violoncelo das obras do Maria, que são fenomenais, são muito lindos, muito bonitos mesmo. Então, a gente incluiu a Maria Clara no espetáculo. Ela entra, depois de 20 minutos de espetáculo, ela entra, né? Eu começo, as primeiras canções eu faço cantaroladas, e aí, em um determinado momento, ela entra surpreendentemente numa luz escura, ela entra a tocar o seu violoncelo, e a gente faz dali para o final todas as canções juntos, né? Então, foi surpreendente assim, para muita gente esse olhar do Antônio Maria pelo violoncelo, né? Porque ele é um autor popular, compositor popular, né? Sambas, canções, frevos, enfim, de valsas, como a Valsa de uma Cidade. E aí, de repente, ele arranjado para violoncelo ganhou um ar muito interessante, porque se valorizou a qualidade harmônica dele, né? Se tem um preconceito muito bobo em relação ao Antônio Maria de dizer que ele era um autor de fossa, do cotovelo, de músicas de dor de cotovelo, e ele era um pré-bossanovista, na verdade, né? Você vai olhar as harmonias, músicas do Maria, ele aponta caminhos que mais tarde apareceram, né? Guarda a rosa que eu te dei, esquece os males que eu te fiz, a rosa vale mais a tua dor. Isso é bossa nova no tema, é bossa nova na harmonia, né? Ele é um músico incrível, né? Então, essas coisas se combinaram muito bem de música no espetáculo. Fiquei feliz com esse resultado. Beleza, maravilha. Cláudio, eu ia dizendo que a Maria Clara era diretora, mas eu tentei fazer a correção logo no meio, né, da minha citação. Não sei se deu para ouvir tudo, porque pela internet às vezes até cai alguma coisa. Mas você está corretíssimo, né? A Maria Inês, que é a diretora do espetáculo, e a Maria Clara, ela vem com o violoncelo. A gente faz um intervalo agora e daqui a pouquinho a gente retoma o programa Opinião Pernambuco, conversando com Cláudio Mendes, ator carioca que interpreta Maria, no espetáculo Maria, e o produtor e diretor fonográfico Renato Failante. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, celebrando o centenário de Antônio Maria, que é o dia 17 de março. Nossos convidados são o ator Cláudio Mendes, que interpreta Maria no espetáculo Antônio Maria, e Renato Failante, que é pesquisador fonográfico e também ator e radialista. Renato, a gente já falou um pouco sobre as músicas de Antônio Maria, mas eu queria falar agora também sobre Manhã de Carnaval e outras composições, né, que se tornaram conhecidas internacionalmente. A gente tem, inclusive, Ninguém Me Ama, que foi interpretado por Nat King Cole,
né? Manhã de Carnaval, Maria Bethânia e vários outros artistas. Manhã de Carnaval, que foi para o filme Orfeu, né? Que inclusive o filme recebe uma palma de ouro, ou seja, então esse personagem que sai daqui do nosso Pernambuco, ele de repente se torna um ícone não apenas nacional, ele se torna um ícone internacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse potencial do Antônio Maria em projetar a nossa musicalidade mundo afora. Antônio Maria era um homem que fazia amizades como ninguém. Um dos seus grandes amigos foi Vinícius de Moraes, que dizia que ele era parente dele, no caso do Moraes. Flávio Cavalcante teve umas músicas com Antônio Maria, como era crítico, né? E outra pessoa também que foi muito importante na vida de Antônio Maria, mas também não gostava de uma música dele que fez o maior sucesso no mundo inteiro, que foi Ninguém Me Ama, né? E era Ari Barroso. Ari Barroso sempre brigava com ele por conta dessa música e ele com Ari Barroso por conta de algumas músicas de Ari Barroso. Ele não deixava passar em branco, né? Essa música foi gravada por Nat King Cole, cantor internacional de grande sucesso no Brasil, e também uma outra chamada Tuas Mãos. Tuas mãos, onde estão, etc, etc. Antônio Maria era muito romântico, era um homem da noite, ele dizia, a noite cabe todos nós, né? Cheio de amigos, cheio de mulheres, cheio de boemia. E essas músicas sempre tinham relação com a vida dele, com alguma mulher, com um grande amor, né? E aí ele produziu várias músicas voltadas para esses temas que foram diversos na vida dele. Mas tudo se resumia em boemia. Cláudio, pegando esse gancho aí da boemia, o que se fala é que o Antônio Maria ele amou demais, mas às vezes ele se colocava numa condição de quem achava que era pouco amado, ou seja, como se não houvesse a mesma proporção, né? Não houvesse a mesma intensidade dos dois lados. No entanto, ele é muito amado por todos que o conhecem, né? Que conhecem a grandeza do seu trabalho. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa característica, sobre esse traço de personalidade do Antônio Maria. Bom, eu acho que, na verdade, esse era um grande estilo, né? Um grande truque para se conseguir o que ele conseguia com as mulheres, era essa coisa do coitado, né? Ele sempre foi muito autocrítico, né? Ele dizia que ele era muito gordo, que ele suava sebo, que ele era, para conquistar uma mulher, ele precisava de pelo menos 3 horas de lábia, quando um manito levava com facilidade e tal. Mas eu acho que essa coisa coitada dele também tem um pouco esse charme, né? As mulheres se interessam por essa coisa do tadinho, do coitado, como ele é infeliz, e vão lá para consolá-lo, né? Então, acho que ele sabia também usar isso muito bem. Era um homem de uma personalidade fantástica, um homem de um charme enorme, que conquistou mulheres lindas do seu tempo, né? E a prova disso, era uma mulher cuidadíssima, uma mulher extremamente linda, mulher que abandona a família, abandona o marido, que era o Samuel Weiner, que era dono do jornal onde ele trabalhava, para ir morar com ele, e o Samuel vai para Paris com as crianças e fica com ele. Então, quer dizer, isso é muito, muito, muito poder, né? Muita força. Agora, era também um homem consumido pelo ciúme, né? As histórias que ela descreve dele em relação ao ciúme que tinha ela, enfim, ajudaram aquele coração ali que já nasceu cardiopata, né, e que já tinha sofrido 2 infartes, ajudou a não segurar mais, e aí ele teve o terceiro e não aguentou mais, né? Então, eu acho que esse charme aí faz parte da personalidade dele. Renato, se coloca também que ele comia demais, que ele bebia demais, que era cardisplicente, né? Então tem vários, acho que Rubem Braga também fala disso, né? Que ele era cardisplicente. Vários cronistas se referem a ele como sendo uma pessoa realmente contraditória, controversa e incrível por conta disso. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Ele morre precocemente, né? Ele morre muito jovem. Ele errou, ou isso de viver muito não importava para ele, importava mais viver intensamente cada momento da sua vida. Como é que você analisa? Sem dúvida nenhuma, Antônio Maria foi uma dessas figuras que gostava da vida, gostava de viver intensamente e tentar viver com os prazeres que a vida oferece, né? Sem pensar
no amanhã, né? Sem pensar no que isso provocaria na vida dele, mesmo convivendo com uma família boa que ele tinha, convivendo com filhos, etc. Ele nunca deu importância a muita coisa. Era um amoroso, um carinhoso, um homem que se voltava para os sentimentos realmente, mas meio irresponsável com relação a isso, né? Ele era um homem que não respeitava muito a mulher dos amigos, né? Isso aconteceu com Carlos Heitor Coni, né? Com a mulher que ele gostava, e Antônio Maria depois fez aquela música Guarde a Rosa que eu lhe dei, né? Esquece os males que eu lhe fiz. Aquilo é uma música que ele fez para uma dessas mulheres, né? Então, Maria era isso, era um homem que agradava ao homem de um modo geral, né? Ao adolescente, também via em Antônio Maria muita ousadia, né? Nós temos, por exemplo, um programa que ele fez com Haroldo Barbosa, que era um grande produtor de rádio, e apresentado por Sargentelli. Sargentelli fazia as perguntas, era preto no branco. Então, ele chegou a chocar políticos brasileiros, né? A agradar realmente o povo com as suas perguntas. Por exemplo, ele diria, pergunta de Antônio Maria, dizia Sargentelli, senhor Alziro Zaru, se Jesus está chamando, por que o senhor não vai logo? Uma das perguntas dele. Outra pergunta de Antônio Maria, senhor Jânio Quadros, é verdade que o senhor ficou estrábico porque tem um olho em Moscou e outro no capital americano? Outra, deputado Tenório Cavalcante, o senhor mata para viver ou vive para matar? O Tenório vivia com a metralhadora por debaixo da capa. E Antônio Maria era era uma pessoa que vivia como queria. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos em um trechozinho do espetáculo Maria, depois a gente continua conversando com Cláudio Mendes. Daqui a pouco eu sairei por aí. Posso, se quiser, beber muito. No beber há um mistério, uma sabedoria. E, além disso, um certo recolhimento que nos levam sempre aos copos com independência e estado de graça. Não fosse a ameaça futura de ter um fígado transformado em pâté maison, e não rondasse outras ameaças sobre os devotados do álcool, os sábios e doutores aconselhariam que a humanidade bebesse o mais possível. Isto na constatação de não nos ter o Criador concedido nascer bêbados, o que seria, além de nobre, muito mais barato. Só creio em dois estados de lucidez: o dos bêbados e o dos poetas. E então, Cláudio, esse espetáculo, a gente entrou numa pandemia, né? Ele teve algumas temporadas no Rio de Janeiro. Como é que a gente vai daqui de Pernambuco fazer para ver esse espetáculo? Tem como a gente vê através da internet? Pensa em circulação depois que as coisas se normalizarem? Enfim, fala um pouco sobre os projetos para o futuro de Maria. Com certeza. Eu cheguei a ter um convite da Fundação Joaquim Nabuco, porque parece que no dia 17 aí vai ter uma grande festa, uma comemoração, e aí eu tenho um projeto da Fundação Joaquim Nabuco, que é começar uma programação às 3h45 da tarde e ir até às 3h45 da manhã, porque ele tem uma música chamada 3h45, e foi próximo também da hora que ele morreu. Ele morreu de madrugada, né? Ali ele foi trocar um cheque na porta do Le Roncois, que é esse bar ali na Fernando Mendes, onde ele morava, e teve o terceiro e definitivo e último infarte que o levou para sempre de nós. E aí eles iam fazer toda uma programação e a princípio eu iria pessoalmente, depois eles quiseram transformar isso num link, eu ia transmitir de um teatro ao vivo, mas parece que também não houve verba, alguma coisa aconteceu e eu não pude ir. Mas eu preciso, necessariamente, fazer esse roteiro. Eu prometi ao Maria Filho que eu ia, esse ano ainda, que é o ano do centenário, tentar fazer. Eu não sei se eu vou conseguir, porque com o andamento da vacinação como está nesse país, eu acho difícil que se consiga alguma coisa ainda esse ano presencial. Mas eu preciso fazer esse roteiro dele, que passa por Pernambuco, passa pelo Ceará, por Fortaleza, onde ele trabalhou, né? Que passa pela Bahia, por Salvador, por São Paulo, que era um lugar que ele ia muito, e aqui no Rio a gente já fez 4 temporadas, a penúltima foi
interrompida pela pandemia, e a última agora, que foi em fevereiro, a gente fez meio presencial e meio online, tinha gente presencial e tinha online. E a gente quer muito mostrar, eu quero muito fazer esse trabalho no Recife, sei que tem família dele aí, entendeu? E eu quero muito fazer. Espero poder fazer, né? Ok, muito obrigado pela sua participação, Cláudio, aqui no programa Opinião Pernambuco. Eu é que agradeço essa oportunidade enorme, a honra de estar com vocês e estar na honra diante de Renato Failante e toda a sua cultura e toda a sua sabedoria, toda a sua competência, que só abrilhantou aí o nosso encontro. Eu agradeço essa oportunidade, essa honra, e parabéns aí para vocês. Parabéns ao Maria, 100 anos. Renato, muito obrigado também a você, Renato. Obrigado a você, como sempre, um batalhador pelas coisas da nossa cultura. Nós acabamos de entrevistar o Renato Failante, que é pesquisador fonográfico, radialista, locutor, e também o Cláudio Mendes, que é ator carioca, que interpreta o personagem Maria, Antônio Maria, do espetáculo Maria. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e até um próximo programa.